Boa tarde, pessoal. Tudo certinho? Então vamos começar com mais um vídeo, né? O vídeo que vai tratar de dois probleminhas a respeito de números inteiros, tratando, na verdade, mais especificamente como trabalhar com problemas que envolvem as operações, né, em números inteiros, né? E bora lá. Vamos lá, vou mostrar aqui então um probleminha aqui. Olha só, o que nós temos? Após realizar um depósito, o saldo bancário atual de Everton ficou 32 negativo, ou seja, menos R$ 32. Né? Sabendo que antes de realizar o depósito, o saldo era 7 vezes o atual. Responda as questões. Letra A. Qual era o saldo bancário de Everton antes do depósito? Letra B. Quantos reais Everton depositou? Letra C. De que quantia ele ainda deve depositar para ficar com saldo zero? Então tá. Ali, no enunciado diz o seguinte, né? Que antes de depositar, o saldo era equivalente a 7 vezes o atual. Qual é o atual? O atual é de R$ 32 negativo. Ou seja, menos 32, né? Então vamos lá. Vamos escrever isso então. Ó. Diz o seguinte, que o saldo atual é de menos R$ 32. O que significa menos R$ 32? Significa que ele está em dívida, né? Em dívida com quem? Com o banco. Certo? Vamos relembrar isso aqui rapidamente aqui numa reta numérica, né? Aqui nós temos o zero. Aqui o conjunto dos números inteiros. Né? Menos R$ 32, digamos que seja este ponto aqui, ó, que equivale a menos 32. Ou seja, menos 32 significa que o valor está à esquerda do zero. Né? À esquerda do zero, porque aqui à esquerda do zero são os negativos. Né? E à direita são os positivos. Então, menos 32. Este é o saldo atual. Se o valor está à esquerda do zero, isso em termos financeiros, né, transpondo a interpretação de número inteiro negativo para uma realidade financeira, né, um contexto financeiro, isso corresponde a uma dívida. Certo? Então você está devendo 32. Então este é o valor atual dele. É o que ele tem de dívida para com o banco. Aí diz que antes de chegar a esta situação de menos R$ 32, o que ocorreu? Que ele tinha uma dívida 7 vezes a dívida atual. Então olha só, veja bem, olha aquilo. Entenda bem o seguinte. Ele possuía, né? O Everton possuía, na realidade, uma dívida 7 vezes a dívida atual. Opa! Então, ele possui uma dívida 7 vezes a dívida atual. Significa isso que é 7 vezes menos 32. Multiplicando 7 por 32 dá 224. Ok? Acontece que você tem a multiplicação de número positivo por um negativo e o resultado é negativo. O que isso significa? Significa que a tua dívida de R$ 32, né, quando multiplicada por um valor, ela continua sendo uma dívida. Certo? Quando o valor positivo, né? Quando multiplica por um valor positivo, ela continua sendo negativa. Certo? Muito bem. Então, esta aqui seria a resposta para o item A. Tá? Esta era
o saldo que ele tinha antes de realizar o depósito e ficar com R$ 32,00 negativo. Muito bem, então tá. Vamos então para o item B. Como é que nós vamos solucionar o item B? Né? O item B é assim. Quantos reais Everton depositou? Então vamos imaginar o seguinte, a reta numérica novamente aqui, né? Aqui não é legal. Mais para baixo aqui. Aqui assim, pronto. A reta numérica. Aqui o zero. R$ 32,00 negativos, né? Que é o saldo atual. Mas antes do saldo atual, ele tinha uma dívida para com o banco de R$ 224,00. Certo? Quanto mais à esquerda, menor é o valor negativo, né? Tomado em valor absoluto, o 224 é um valor maior que o 32 negativo, mas considerado em valor absoluto. Né? Em valor absoluto, então o 224 negativo é muito superior ao valor absoluto de menos 32. Mas isso, repito, em valor absoluto. Sem considerar o valor absoluto, o menos 224 ele é um valor menor que o menos 32. Certo? Bom, a pergunta que é feita é a seguinte: quantos reais Everton depositou? A quantidade de dinheiro que Everton depositou é a quantidade equivalente à distância aqui, ó, né? A diferença, na verdade. A diferença entre 224 aqui para 32, negativo. Então, essa diferença aqui, ó, este valor, né, daqui até aqui, é o quanto ele depositou. Mas quanto que é realmente? Se ele depositou um dinheiro que ele possuía, concordam? Se ele possuía, ele tinha como um valor positivo. Porque possuir um dinheiro, né, possuir um valor financeiro, entende-se como positivo. Dever um valor, entende-se como negativo. Então, olha só. 224, negativo. Ele vai somar a sua conta bancária, vai acrescentar à sua conta bancária um valor que nós não conhecemos. Vamos chamar esse valor de x. Pode ser? Introduzir um princípio aqui de equação, né? Um valor que nós não conhecemos. Então, isso aqui é um valor desconhecido. Ó. É o valor que está pedindo o problema. Valor desconhecido. Certo? Um valor desconhecido. E isto resultará em quanto? Quando depositado esse valor na conta de Everton, resultará em 32 negativo. Ou seja, ele continuará com dívida. Não apareceu nesse 32 ali. Vou botar mais para cá. Ele continuará com dívida. Ora, vamos fazer aqui rapidamente aqui um exemplo bem mais simples para você perceber por que ele vai continuar com dívida. Se eu devo 10 e eu vou acrescentar um valor para continuar devendo 2, digamos, este valor que eu vou acrescentar é um valor de 8, concordam? Porque este 8, em termos absolutos, ele é menor que o 10 negativo. Então, eu continuo com dívida, certo? Mas, se eu tenho 10 de dívida e acrescento um valor para ter 2 de saldo, ou seja, 2 positivo, né, ou fique com uma conta em que o resultado, ou em que essa conta seja positiva, isto é, eu tenha um crédito, né, eu devo acrescentar aqui 12 na conta. Devo depositar na conta R$12. Por quê? Porque este 12 que eu estou depositando em termos absolutos é maior do que este 10 em termos absolutos.
né? E aí eu vou ter um resultado de 2 positivo. Então, olha só. Se eu tenho 32 agora de saldo atual, é porque o valor de x que eu estou depositando é um valor em termos absolutos menor do que o 224. Porque se for maior que 224 em termos absolutos, né, o 32 negativo, o saldo não seria negativo. Tá. Mas vamos lá. Então, como é que nós vamos resolver então esta situação de menos 24 mais x igual a menos 32? Vamos armar essa continha aqui. Tá? Vamos considerar de uma outra forma. Não resolver esta equação, porque isso aqui é uma equação, do modo tradicional, do modo como se resolve uma equação. Vamos considerar da seguinte maneira. Ó. Menos 224 deve ser somado a uma quantia. Vamos deixar aqui ó, em branco. Aqui está preto, né? Tá, mas é em branco no sentido de estar vazio. E o resultado é menos 32, não é? Então nós temos assim. Então eu devo entender que o menos 224 somado com uma quantia vai resultar em menos 32. Então vamos separar da seguinte maneira para resolver isso. Vamos separar em unidade, unidade operada na unidade, resulta em unidade, dezena operada com dezena, resulta em dezena, e centena operada com centena resulta em centena, né? Dessa maneira. Muito bem, então vamos pensar da seguinte maneira. Ó. Unidade com unidade, né? Então olhe para cá. Menos 224. Mas se eu considerar apenas a unidade, são menos 4. Menos 4, que deve ser somado com uma unidade aqui, que resultará em uma unidade negativa. Qual? 2. Menos 2. Ó, menos 2. Então pense comigo assim. Ó. Menos 4. Com quem eu devo somar para ter menos 2? Vamos entender dessa forma. Ora, é muito mais simples resolver isso do que resolver isso aqui primeiramente, né? Então, menos 4 somado com... Se eu puser o número 4 positivo, digamos, só uma suposição, né? Menos 4 somado com 4 significa o seguinte, eu devo 4 e estou acrescentando a esta dívida um valor de 4 positivo. Ou seja, estaria zerando, né? Estaria zerando a dívida e não dando menos 2. Então 4 positivo não é. Então eu vou desconsiderar esse 4 positivo. Isso aqui não é. Vou considerar o quê, tá? Considerar um valor menor em termos absolutos que o 4 negativo. Em termos absolutos. Por quê? Porque vai dar negativo aqui ainda, né? Então, será que é 3? Opa. Aqui. Será que é 3? Eu devo 4 e se eu acrescentar essa dívida de 4, um pagamento de R$3, né? Eu teria um resultado igual a uma dívida de 1, e não 2, né? Então não pode ser 3. Tem que ser um valor menor ainda que 3 para dar 2 de dívida aqui. Então, 3 positivo não é. Então vamos pensar então qual seria. Seria o 2 positivo. Opa, aqui. 2. Devo 4, soma 2. Ou seja, devo 4, pago essa dívida de 4, R$2, né? E eu fico com uma dívida ainda de 2. É o que eu tenho aqui. Então aqui deve ser 2. 2 o quê? Esse 2 aqui, ó. 2 positivo. Certo? Veja bem agora, olha só. Temos agora a situação aqui, ó. A dezena aqui é 2. A dezena aqui é 3. Certo? Mas
não é conveniente, já que eu vou ter um resultado na dezena como 3 negativo, não é conveniente considerar, ao invés de 2 dezenas aqui, ó, como sendo 22 dezenas. Por que 22 dezenas? Isso aqui é a centena, não é? 2 centenas. Quantas dezenas tem uma centena? Tem 10 dezenas. 2 centenas são 20 dezenas. Mais essa quantidade de dezenas aqui, 20 dezenas mais essa que é 2 dezenas, 22 dezenas. Então, na verdade, isso aqui é equivalente a 22 dezenas. Então, eu devo 22 dezenas. Vamos lá, vamos entender isso. Ó. Devo 22 dezenas. Mais, ó, veja bem, ó, mais aqui, um valor que resulta em 3 dezenas. Então, quanto que eu devo acrescentar aqui para ter 3 dezenas de dívida? Eu devo acrescentar 19. Certo? 19. Então, aqui vai ser 19. Então, o resultado que Everton deve depositar na conta para que ele fique com 32, né? 32 aqui, ó, de saldo atual é de R$ 192. Isso que Everton deve depositar para ficar com este valor. Ficar com dívida ainda, né? Para ele não ficar com dívida, ele deveria depositar um valor equivalente a 224 negativo, né? Equivalente a, só que em termos positivos, né? Equivalente no sentido de mesmo valor absoluto, ou superior a isso. Muito bem. Agora vejamos aqui, ó, a quantia que ele deve depositar para ficar com saldo zero. Qual é a quantia? Tá. Então tá, ele tem menos 32. Isso aqui é C. Ele tenha neste momento 32 negativo. Quanto que ele tem que acrescentar à conta dele para ficar com zero? Ora, se ele está devendo 32, para ficar quites com o banco, né, não dever nada, ele deve acrescentar, pagar ao banco um valor equivalente a 32 positivo. E está respondida a letra C. Então a letra A, qual é a letra A? É menos 224, né? Vamos botar assim, ó. Menos R$ 224. Valor antes do saldo atual. Certo? B. Qual é a resposta para B? Quanto que ele depositou? Ele depositou R$ 192. Foi o depósito. Para ficar, né, vamos botar assim, com menos R$ 32. E letra C. Vamos escrever a letra C aqui. Vamos botar assim, ó. Para zerar a dívida, Everton, né, deve depositar R$ 32 positivos, né? Para zerar a dívida, deve depositar R$ 32 em sua conta. E então,
o problema está finalizado. Eu acho que já está bastante longo esse vídeo. Eu vou fazer um segundo vídeo com o próximo problema. É isso aí. Valeu.